E aí, galera jovem, tudo bem com vocês? Estamos chegando à nossa lição de número 5, a temática que nós estudamos ao longo de toda a semana, a descrição da humanidade. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, se aprofundar no estudo da lição, ficar por dentro de tudo o que aconteceu ao longo da semana, vem com a gente para mais um esboço comentado da lição de jovem. Bom, queridos, ao longo desta semana, nós percebemos que o conflito ele muda, né? Muda de local. Até então estava no céu e nós estivemos estudando nas lições anteriores, mas agora o conflito ele muda, vem para a terra e nós vamos ver os seus desdobramentos nesta lição do grande conflito. Mas um detalhe importante: independente do local, o grande conflito, o mal, ele é real e ele traz consequências terríveis para o ser humano. Então, eu quero compartilhar com você nesse momento o nosso esboço. Vem com a gente para mais um esboço. Nós temos aqui, queridos, o esboço. Temos aqui sempre os 4 tópicos da semana: a jogada de mestre, as velhas táticas, sérias consequências, plano B, C, D e etc. Vamos à nossa introdução da lição. Como sempre, tenho sempre trazido para vocês as tirinhas da lição. Aqui também a tirinha, ela já nos ajuda, já diz muito a respeito da lição. Nós temos o texto-chave que é Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 15, e nós temos, queridos, também a grande pergunta da semana: como conhecer e vencer as mentiras de Satanás? Ao longo dessa semana nós iremos perceber que a lição ela abordou muito a respeito das mentiras, né? Então, como conhecer, né, e vencer as mentiras de Satanás? É possível? Se sim, qual caminho devemos trilhar? Nós temos aqui, queridos, primeiro tópico da semana, a jogada de mestre. E aqui nós temos a proposta. A proposta é: Satanás ele faz a Adão lá no Jardim do Éden conhecer o bem e o mal. A autoria da proposta, a própria serpente. E nós temos o resultado final. E o resultado final, nós conhecemos ao longo da semana, era um golpe. E esse golpe recai prejuízo sobre todo o universo. Então, a proposta que a serpente fez a Eva no Jardim do Éden era um golpe, e esses prejuízos recaiu sobre todo o universo, ou seja, sobre mim e sobre você. Queridos, a sedutora proposta da serpente a Eva não passava de um papo furado. Não passava de um papo furado, e nós iremos compreender mais a respeito dessa temática no próximo tópico que nós iremos ver agora. As velhas táticas. Queridos, em Gênesis é registrado que Deus disse para Eva, para Adão, para o casal: certamente morrerás, né? Certamente morrerás. Nós sabemos que Deus, ao criar o ser humano, colocou em um lindo jardim, deu a eles a oportunidade de ter acesso a tudo, com exceção à árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante destacarmos que o fruto ele não era um fruto amaldiçoado ou que continha algum tipo de veneno, era apenas um fruto como qualquer outro do jardim, mas aquela árvore específica Deus escolhera como prova de fidelidade daquele casal. E Deus disse para eles: certamente vocês morrerão se comerem do fruto, ou seja, se desobedecerem a Deus. Satanás ele não mudou muito a narrativa, ele apenas acrescentou uma palavra, né? Certamente não morrereis. Então, percebe que as velhas táticas de Satanás, usadas no céu, é transferida para a terra, e essas velhas táticas são usadas conosco hoje ao sermos ao sermos tentado questionarmos o caráter de Deus, as ações de Deus sobre as nossas vidas. E aqui trago uma pergunta sugestiva para você trabalhar na sua classe, aí na sua unidade de ação: quais táticas Satanás usou para enganar Eva? Queridos, está na lição. Satanás sabia que não havia sentido tentar fazer de Eva uma ateia. Ela literalmente falava e conversava com Deus. Ele simplesmente precisava fazer com que ela duvidasse das palavras e das intenções de Deus. Então, esse foi o objetivo, e com esse objetivo ele logrou êxito a respeito de Eva. Outra pergunta sugestiva: hoje, em quais mentiras sobre Deus você tem escolhido acreditar? Satanás ele contou uma mentira a respeito do que Deus, a respeito de Deus, a respeito do que representava o Jardim do Éden para aquele casal.
ele os enganou. E hoje, quais são as mentiras sobre Deus que você tem escolhido acreditar? Dando sequência, queridos, sérias consequências, né? Os pecados que cometemos têm sim sérias consequências, e esse pecado que Eva e, consequentemente, Adão pecaram e colocaram a culpa no próprio Deus, né? No final da história, eles colocaram a culpa no próprio Deus, as sérias consequências, né? E nós precisamos identificar e refletirmos sobre essas sérias consequências. A proposta da serpente se torna ainda mais convincente ao comer do fruto proibido e acreditar sua fala ao fruto. É interessante que a voz profética, Patriarcas e Profetas, página 26, participando desta árvore, declarou ele, atingiram uma esfera mais elevada de existência e atrairiam para um campo mais vasto de saber. Ele próprio havia comido do fruto proibido e, como resultado, adquiriu o dom da fala. Então, Satanás, ele enganou a Eva e tornou o seu engano ainda mais convincente ao comer do fruto e acreditar o seu dom, a habilidade de fala. A serpente, ao comer do fruto proibido. Então, tornou mais convincente ainda os seus enganos. Quais são os passos que levam ao pecado? Nessa parte, a lição ela trabalha vários passos e você pode trabalhar bem na sua unidade de ação, comentando sobre os passos que levam ao pecado. Salmo de número 1 também registra este processo. São os resultados do pecado? Então, aqui nós estabelecemos um paralelo sobre os passos que levam ao pecado e quais são os resultados do pecado, né? E aí você pode fazer um paralelo entre Gênesis, história de Adão e Eva, e a nossa história, que na verdade é uma história só. Mas você pode fazer esse paralelo. Em qual área da sua vida você, jovem de valor, tem permitido concessões a Satanás? Pare imediatamente. Satanás, ele precisa perder em nossa vida, queridos. Mas, infelizmente, muitas das vezes ele ganha através das concessões que permitimos, querido. Então, pare em qual área da sua vida você tem permitido concessões a Satanás. Reflita e erradique tal pensamento, tal atitude da sua vida. Vença pelo poder de Cristo atuando na sua vida, querido jovem. Dando sequência à nossa lição, queridos. Plano B, plano C, etc. Queridos, Deus, ele não é surpreendido com a entrada do pecado em nosso mundo, no nosso universo. Deus, ele criara o ser humano para e propiciar ao ser humano um ambiente feliz, um ambiente de paz, um ambiente de santo. Mas Deus, ele não foi surpreendido com a entrada do pecado, porque Deus, ele não tem apenas um plano. Se um plano de Deus, se nós fazermos com que esse plano falhe a nossa vida, se nós permitirmos que esse plano falhe em nossa vida, Deus certamente terá outros planos. Lembrando que Deus, ele é justiça, como nós já trabalhamos nas lições anteriores, mas Deus também é misericordioso e oferece para a raça caída perdão e salvação. O próprio Jesus, definindo a sua missão, em Lucas 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como podemos aprender a buscar a Deus quando erramos? Muitas das vezes, quando erramos, nos sentimos indignos de buscarmos a Deus. Ouvimos aquela famosa voz: você realmente não presta, você realmente errou novamente. Queridos, como podemos aprender a buscar Deus quando erramos? Trabalhe essa pergunta na sua unidade de ação, certamente será propício o momento, e através dessa pergunta nós poderemos animar os nossos jovens, que são muitas das vezes, como qualquer outra pessoa, erra, peca, mas nós devemos buscar a Deus. Esse é o convite maravilhoso que Deus faz para mim, para você. Foi o que Jesus convidou as pessoas de sua época, quando ele viveu o seu ministério aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Jesus nós temos salvação, em Jesus nós temos possibilidade de vida eterna. E aqui nós podemos concluir, podemos ter a certeza, querido, de que tudo que contradiga a palavra de Deus procede de
Satanás, não procede de Deus, não procede da sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana com mais um esboço comentado da nossa lição. Tchau, tchau.